Bem, como está dito aí no título desse vídeo, eu sou fã de One Piece. Pode ver essa camiseta aqui, bem velha já inclusive, que eu adquiri lá na minha adolescência. E esse aqui vai ser um review da série live action que saiu ano passado na Netflix. Existem dois tipos de pessoas que assistiram essa série. Pessoas que nunca assistiram One Piece e pessoas que assistiram. Eu, no caso, não apenas já assisti, como também é a minha obra de entretenimento favorita, ou pelo menos meu anime favorito. Eu já assisti mais de uma vez, inclusive, e eu fui assistir essa série com a mente mais aberta que eu poderia estar considerando isso, sabe? Acho que não tem como desligar essa informação de que era uma obra que eu gostava bastante. E eu digo para vocês algumas primeiras considerações a respeito disso aqui. Eu era um daqueles que sempre considerei One Piece uma obra praticamente impossível de ser adaptada de forma adequada ou convincente para uma obra no estilo live action, porque a natureza do anime é exagerada, sabe? É uma obra marcada por composições físicas impossíveis de adquirir, entendeu? A maioria dos, não digo a maioria dos personagens, ou talvez a maioria dos personagens, sabe? Boa parte dos personagens da obra possui até mesmo formas físicas, corpos, proporções que não são possíveis de ser colocada no live action, pelo menos não é fácil fazer isso, né? E até várias outras questões, né? Existem muitas características sobre o anime de One Piece que são grandes demais, exageradas demais. Então, se até mesmo obras que nem assim Death Note, que são muito menos assim, com personagens fora da realidade, entendeu? Tem pouca nisso. Se até mesmo Death Note não ficou uma adaptação muito boa, né? Eu tinha essa visão do que fariam com One Piece. Só que honestamente, desde a época da produção dessa live action específico da Netflix, a parte que eu mais gostei eu sei que tem um envolvimento direto do Eiichiro Oda, embora eu não tenha como saber exatamente qual é o poder final e como é que ele se sente trabalhando em grupo, né? Porque afinal ele é um produtor executivo, ele não é o diretor, então como é que será que ele se comportava fazendo essa função dele? Será que ele realmente se sentiria disposto a vetar ou contrariar? Ou o quão sujeito ele estava assim, a sugestões de outras pessoas que estavam trabalhando no que aquela obra seria, né? E afinal, eu tenho noção de que seria uma adaptação, e eu particularmente acho que adaptações não devem ser cena por cena, quadro a quadro, né? Eu acredito que se tu for recriar uma obra de outra mídia em versão live action e fazer uma representação cena a cena, quadro a quadro, é algo meio estúpido. A única serventia dela seria tipo assim, a pessoa detesta animação, então ela prefere ver live action, mas é exatamente a mesma história sem qualquer espécie de modificação. Então eu não acho isso uma coisa muito boa. Eu realmente acho que tem que ser uma adaptação para várias coisas, né? Como por exemplo, One Piece ia contar o primeiro arco, uma primeira temporada, né, em 8 episódios. Algo que aconteceu em mais ou menos, sei lá, 90. Eu acho que o arco de East Blue tem no anime, né, 90 episódios. Então assim, são duas obras com concepções diferentes até mesmo nesse sentido. E eu tinha visto que além do Oda estar bastante envolvido, né, o próprio elenco parecia bem dedicado, bem intencionado, sabe? Eles queriam render, eles queriam produzir, eles vieram até mesmo aqui para o Brasil para fazer uma promoção da obra, entendeu? Tudo isso, toda essa demonstração de empenho já me servia para ficar com bons olhos, né? Só que daí chegou o momento de eu assisti os 8 episódios, então eu não vou fazer uma análise de tudo que aconteceu em cada episódio, mas uma visão geral do que eu achei, do que eu percebi, né? No primeiro episódio, eu acho que foi um episódio bom, bacana, e já dá pra ver algumas modificações que fizeram, assim, para a estrutura da obra, no sentido assim, de que o Capitão Morgan já deu muito mais trabalho do que ele deu na história original, né? Foi praticamente um esforço em conjunto para ele ser vencido, embora também não dá para dizer que, realmente dá para confirmar que ele seria capaz de derrotar o Luffy ou o Zoro, mas de qualquer forma ele deu muito mais trabalho do que a gente viu lá no anime, né? E essa é uma questão que eu já estou expondo aqui agora, porque basicamente o Luffy é um personagem que foi tirado mais coisa do prato dele, né? Eu acredito que o Luffy ele é um personagem muito mais interessante, muito mais rico,
sabe, do que várias pessoas dão crédito para ele. Eu já faço uma análise sobre o anime de One Piece, então eu não vou me estender muito aqui nisso, mas o personagem do Luffy é um dos que mais modificou-se, sabe, nessas duas versões, visto que dá para dizer que ele foi levemente não, ele foi drasticamente nerfado, né? Uma coisa que eu já sei que para outras pessoas que não eu, muita gente se incomodava com a competência do Luffy nesse início, né? Ele é um personagem que ele só começa a conhecer o fracasso e a frustração mais de 100 episódios quando ele enfrenta o Crocodile. Eu particularmente nunca vi isso como um problema, já que assim, eu já sabia que era uma obra longa, né, extensa, então eu não pensava assim que eu precisava ver ele ser desafiado logo de cara, né? Eu particularmente me lembro que na primeira assistida já, eu achei bem interessante e percebi o fato dele passar pelos adversários dele, assim, se não com facilidade, tipo, é literalmente facilidade, qualquer luta que não foi fácil é porque ele mesmo criava uma espécie, assim, de dificuldade artificial, entendeu? E eu não via isso como um problema, considerando que ele não era um personagem qualquer, ele era o protagonista, né? Mas eu sei que várias pessoas se incomodam, tem gente que gosta de personagens bem incompetentes, tipo assim, o perfil do Naruto, sabe? Que logo de cara ele é superado por todo mundo que está diante dele e ele parece que tem sucesso mesmo sem... Tipo, se tu não entende muito bem como é que aquele personagem conseguiu chegar a algum lugar, digamos assim, sabe? Ou até para falar de quadrinhos que são assim, o Invencível é exatamente isso também, né? Na primeira temporada da animação. Ele simplesmente leva ruim para todo mundo que interage com ele, né? E o Luffy não é assim, ele passa o carro por cima de todo mundo do East Blue, algo que não vai ser verdade nesse live action também, né? Aí o personagem do Zoro, dá pra dizer que ele também foi um pouco nerfado, tiraram um pouco do prato dele também para fazer esse live action. E uma coisa que eu já vou comentar falando desses dois personagens aqui, é que a obra ela perdeu bastante do seu humor, né? Eu não sei muito bem se daria pra fazer... eu vou fazer até um esclarecimento a respeito da personalidade do Luffy. A respeito da personalidade do Luffy, é que assim... eu não acho que seria possível fazer um personagem que age exatamente que nem o Luffy age no anime e em live action, sabe? O Luffy é um personagem que muita gente tenta reduzir a personalidade dele como se ele fosse burro, estúpido, mas é muito mais uma questão dele ter, tipo assim... ele ter uma visão muito específica de valor das coisas e ele praticamente nem negociar com os outros nesse sentido, sabe? A conversação deles são sempre muito honestas e sinceras porque ele, cara, ele enxerga as coisas do jeito dele e ele pouco, tipo, ele gosta de conversar com os outros só para ter as interações dos outros, mas não é como se tu fosse afetar ele. Então talvez uma personalidade dessas seria muito difícil de ser reproduzida, ou eu não sei como é que o público ocidental moderno ia perceber também, sabe? Deu pra ver que modificaram bastante. O Luffy é um personagem que leva... O Luffy do live action leva muito mais em consideração a opinião dos outros do que o Luffy do anime levaria, sabe? Ainda mais nesse primeiro momento aqui da história. E o Zoro, por outro lado, também, ele... eu não acho que ele tá descaracterizado, mas... tá faltando ainda algumas características do Zoro, né? Pincelaram um pouco a questão dele ter um péssimo senso de direção, mas até mesmo na parte humorística também, né? Exploraram um pouco disso, né? Ele só mostra um pouco de sarcasmo. O Zoro é um personagem até sorridente, bem-humorado, apesar de as pessoas associarem ele com um tipo calado. Ainda mais aqui no começo do anime ele não era bem assim, ele é um personagem bem reativo e passional, eu diria, né? E daí, nesse primeiro episódio também, é o único... a gente vê a introdução da Nami sendo diferente também, né? Nenhuma dessas mudanças do primeiro episódio mexeram muito na obra, eu diria, exceto a questão da função do Luffy. E daí também tem, né, o personagem do Kobe, que a primeira apresentação dele é bem parecida com o que acontece com ele na animação, mas a importância do Kobe nesse live action é muito maior, né? E eu também não sei o que eu acho dessa consideração, sabe? Eu não sei o que eu acho da ideia do Garp ter sido introduzido na primeira temporada e ele e o Kobe terem tido tanto tempo de tela, né? Basicamente, o fato de a gente ter acesso ao Kobe fez a gente perder vários outros personagens que poderiam ser assim, né? Então, eu não posso confirmar no presente momento se essa decisão é boa. O Kobe, parte da personalidade do Kobe ser interessante é justamente o fato de que a gente vê ele e depois a gente esquece dele, sabe? De o Garp ser introduzido muito mais adiante, também eu sempre achava um pequeno plot twist interessante, né? E até dá pra dizer que essa adição causa uma espécie assim, até, assim, de incoerência com a história.
Mas a justificativa de que é simplesmente a única coisa que o Garp queria fazer era testar o Luffy, é uma coisa meio que salva isso, né? Porque por outro lado, não faria sentido, por exemplo, o Arlong ter a influência dele no mar que o Garp existe. A única razão do Arlong ser o rei do East Blue, como ele era no anime e foi até aqui no live action também, é que literalmente a marinha não suportava com o East Blue, sabe? A marinha tinha deixado o East Blue para capitães e etc. pequeno, não tinha vice-almirante, não tinha nada do tipo. Então o Arlong conseguia estar no topo dessa cadeia alimentar, visto que os marinheiros estavam comendo na mão dele, né? Aqui nessa versão da história o Garp está aqui, mas digamos que dá para imaginar que o Garp não estava e ele só apareceu tão logo o Luffy entrou em cena, não sei exatamente, né? Porque não mostra o porquê dele estar ali no East Blue tão cedo, logo de cara, né? Só é explicado que o objetivo dele era testar o Luffy, mas não mostra exatamente quando que ele chegou para fazer esse teste, digamos assim, né? Então é isso. Então, né, é uma coisa que eu vou guardar para o futuro, para ver se serviu tudo isso, né? O Garp também dá para dizer que ele foi um pouco nerfado, né? Já que no anime a gente viu pouquíssima ação dele, mas o Garp é tido como um personagem muito, muito poderoso. E nessa primeira interação dele aqui, ele não fez nada tipo, a ponto de expor o verdadeiro poder dele, digamos assim, né? Aí na segunda temporada tem o Bug. O Bug também mudou bastante, pelo menos a primeira aparição dele, conseguiram transformar ele num personagem mais sombrio. E a gente sabe que o Bug vai ter destaque, né? Mas logo depois a personalidade dele já ficou mais adequada àquilo que a gente está acostumado com ele, né? Aí nesse episódio, por exemplo, é um de que o fato de existir o Garp já afetou muito a situação, né? O Garp e o Kobe, porque, por exemplo, a gente não viu o Kabaj, a gente não viu o Moji, né? E essas são as coisas que ficariam difíceis de adaptar, né? Fazer um leão gigante para um live action daria bastante trabalho, então é mais fácil simplesmente não utilizar aquele personagem de modo geral. Só que daí também eu me pergunto se não colocar o Kabaj e o... Se eu não me engano, o Kabaj aparece no cenário, mas ele não luta. Eu tenho certeza que o Zoro não tem nenhuma batalha contra o Kabaj, como ele deveria ter, né? Esse daí é outra coisa que eu falei, que tiraram do prato do Luffy e tiraram do prato do Zoro, né? O que eu quero dizer com isso? O Luffy derrotar o leão gigante facilmente nos servia para ver como ele era poderoso. Da mesma maneira que eu acho que não tem a cena dele dando aquele socão na cara do Rei do Mar. Não sei se ele, acho que nem era de fato o Rei do Mar, era só um monstro marinho que comeu o braço do Shanks, sabe? Essas cenas do anime mostravam que o Luffy era muito forte mesmo, sabe? E aqui o Bug também deu muito mais trabalho para ele, né? Mas como eu falei, eu sei que o Bug vai continuar aparecendo, tudo bem dar uma espécie de buff. E não é como se o Luffy realmente parecesse que teria sido derrotado para ele, mas também não foi tão fácil quanto no anime. E o Zoro tiraram o Kabaj, né? Que era para ser um personagem que ele ia vencer facilmente, para mostrar que isso que ele já tinha sido ferido pelo Bug, né? Então já também servia para mostrar que o Zoro não era fraco. Aqui nessa obra eu acho que o único personagem que ele enfrenta é o Mihawk, tipo, não o único, mas o primeiro personagem de nome que a gente vê o Zoro lutando é o Mihawk. A gente nem chegou a ver ele vencendo de personagens menores. Ah não, ele também derrotou os gatos lá que trabalham com os gatos, e pelos gatos eu quero dizer o gordo e a guria que trabalham com o Clarador, né? Que eu também não tinha certeza se eles iam aparecer, né? Então o episódio do Bug também não tinha muita coisa para comentar, para falar a verdade, né? E daí o episódio 3 e 4 é a história do Sop, e é aqui que eu já posso fazer mais críticas do que eu achei. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que a produção eu achei muito legal, sabe? Até quando eu não estava, tipo assim, não é exatamente o que eu esperaria, eu imaginaria, deu pra ver que gastaram tempo, criatividade, energia, tem bons takes, sabe? Os personagens trocam de roupa constantemente, não são roupas que descaracterizam eles, sabe? E as próprias, tipo, a mansão da Kaia tava bem legal, tava bem feita. Enfim, eu gostei muito desse sentido, né? E qualquer coisa que parecesse meio camp, eu acho que combina. One Piece não tem que ter vergonha de parecer meio um pouco trash, um pouco anos 80, porque é assim que o anime é, então não tem porquê a obra, o live action, tipo, tem momentos do live action que ele parece um tokusatsu, sabe? Ele parece esse tipo de produção para televisão que não tem tanta verba assim. Isso, para mim, não é problema nenhum mesmo, eu acho que faz todo sentido, de verdade, né? Mas daí voltando, o Sop é um personagem que eu não gostei muito dele nessa primeira temporada, né?
E posso começar por várias etapas. Em primeiro lugar, eu acho que ele não ter nariz grande é um problema sim, porque honestamente o Usopp, principalmente na primeira temporada de One Piece, ele é definido por duas coisas. Ele é um narigudo mentiroso, sabe? Essas duas coisas que definem a personalidade dele. E nessa obra, ele não é narigudo e ele mente muito, muito, muito menos, tá ligado? O fato deles terem tirado as crianças que faziam parte da tripulação dele, tira várias cenas que ele teria para mentir, né? As mentiras dele vinham em torno com aquilo lá. E até a reputação dele na vila, apesar deles terem mostrado algumas vezes, sabe? O Sop não fez assim, a gente não viu tanto quanto a gente tinha visto ele no anime, sabe? No anime deixa bem claro que ele é um mentiroso compulsivo, ele tá mentindo toda hora, todo instante, ele praticamente, ele é um, sabe, viciado em mentir, sabe? Literalmente é uma característica marcante do personagem, não pode ser só assim, algo que, na minha opinião, aparece com tão pouca frequência, sabe? O Sop também, pra mim, ele sendo um narigudo mentiroso, outra característica comum dele é que ele é ridículo, sabe? Eu acredito que ele é um personagem que eu sempre achei ele interessante por ele não ter a necessidade de se projetar com uma grandeza típica, sabe? Uma seriedade típica. Até mesmo personagens que são cômicos, sabe? Vou dar um exemplo assim, até o Luffy poderia entrar nessa linha, né? Mas assim, o Luffy, Naruto, outros personagens do gênero, sabe? O Sop, ele não tem... Ele só tem a parte de ser meio ridículo, mas ele não compensa depois dando uma surra em alguém, tá ligado? Então ele é um personagem que ele tinha literalmente uma visão diferente. Então nessa obra aqui, ele não é tão ridículo assim, o ator que botaram pra fazer ele, na verdade, é bonito, né? Não tem o nariz grande que era pra deixar a cara dele completamente, tipo assim, risível, só de olhar, né, que deveria ser a natureza do personagem. Ele não mente tanto assim, ele até é engraçado, sabe? Então, não pra mim, descaracterizou por completo o que o personagem deveria ser, sabe? O personagem, ele tem que ser narigudo, ridículo, desengonçado, feio, e esse personagem, ele tem uma graça, sabe? Graça no sentido da palavra mesmo, sabe? De ser uma pessoa graciosa, sabe? Ele tem uma graça que, tipo, simplesmente assim, faz com que daí ele não tenha o ponto alto do Sop. Pelo menos pra mim, esse era o ponto alto dele, sabe? Ser um narigudo, mentiroso, escroto. E eu sei que muita gente não gostava dele por isso e muita gente adorava ele por isso. Agora ele não tem mais isso, sabe? Então é outro personagem por completo. E eu vou dizer pra vocês que senti falta, assim, dessas características pra gostar tanto deste Usopp quanto eu gosto do Usopp do anime, né? E a própria história do vilão desse arco, né? O Clarrador, né, que na verdade, né, é o Capitão Kuro, né, ficou muito, muito pior, sabe? A primeira vez que eu assisti One Piece, o anime no caso, eu me encantei pela história do Capitão Kuro, porque eu achei muito bem construída para um personagem que dura tipo assim 6 ou 7 episódios, eu não me lembro exatamente, né? Fazia muito sentido a atuação do personagem, no caso, né, ou a animação dele, a personalidade dele, o jeito que ele se expressava quando tu entendia que ele tinha sido um capitão e ele tinha ficado anos e anos manipulando uma família, sabe? E o jeito como tinha sido feito deixava muito mais interessante, sabe? Para que vocês não estão conseguindo ver o que está fazendo de falta é o personagem do Django, né? Que eu entendo que eles não quiseram colocar um personagem que faz referência ao Steven Tyler e ao Michael Jackson, né? Mas a inclusão do Django permitia que rolasse a parte mais interessante do Kuro, que é o fato de que, né, tinha toda aquela história de que ele tinha hipnotizado um ex-membro da tripulação dele e ele tinha abandonado essa vida, mas ele não tinha abandonado de verdade. O plano dele era ficar anos escondido, com a tripulação dele escondida também, para as pessoas acharem que os piratas, né, do Gato Preto tinham desaparecido. E daí depois que, de fato, as pessoas, tipo, além deles terem capturado um cara que achava que era ele, afinal tinha sido hipnotizado para isso, eles ficaram 10 anos assim, low profile, se escondendo, esperando especificamente uma noite depois que a menina já fosse órfã, a menina já tivesse maior de 18 anos de idade, e daí eles iam realizar um ataque, os piratas iam realizar um ataque na aldeia do Sop, ia matar todo mundo, e menos alguns, né, e provavelmente o próprio Capitão Kuro, que como ele daí ia ser o único herdeiro, ele ia ficar com dinheiro, sabe? Então, isso é um plano muito melhor do que o plano que rola no live action. No live action, o próprio Capitão Kuro ia matar ela junto com a tripulação dele. Na verdade, nem a tripulação, é só aqueles dois piratas que estavam lá. Então, tipo assim, não, como é que ele ia esconder que a culpa era dele, tá ligado? O fato de que a versão original do plano envolvia matar a aldeia inteira,
por uma tripulação pirata, aí sim ia parecer assim, nossa, apareceu uma tripulação pirata aqui, matou todo mundo, o mordomo ficou vivo, e então é isso aí, ele vai ficar com o dinheiro. Né? Mas agora do jeito que tava ali morre só a guria, enfim, sabe? Morre só a guria e o mordomo fica com o dinheiro dela, tipo assim, quem é que vai acreditar nessa história, tá ligado? Que história podre. Então assim, pra mim, essa daí já piorou muito, sabe? Não tem nem comparação. A história do Capitão Kuro no anime é boa, é legal, é bem feita, é bem construída, é interessante, é inteligente, é bem armada, principalmente por ser um personagem tão secundário. Então aqui nesse live action, ele é simplesmente um personagem bem secundário mesmo, tá ligado? E eu gostei da caracterização, eu gostei dos atores, eu achei bem legal toda essa parte daí, sabe? Eu gostei até da batalha dele contra o Luffy, eu gostei da luta do Zoro contra o gordo e a menina lá de cabelo azul. Foi bacana, foi uma lutas maneiras de acompanhar. Só que, né, em questão de enredo, de roteiro, de estrutura, né, aqui é o momento que eu posso falar. O fato do anime ser mais longo e poder elaborar mais pontos faz uma história melhor, sabe? É isso que muita gente não tem noção. Tem gente que fala assim, é muito enrolado, não. Muito enrolado do caralho, tá ligado? Tem uma história que está sendo construída. Se tu não conseguiu prestar atenção nisso, tu tem que ir lá assistir de novo. Então, assim, dizer que esses 2 episódios aqui constroem um Usopp, uma aldeia do Usopp, uma Kaia e um Capitão Kuro melhores, mais interessantes, mais bem desenvolvidos do que aqueles que os 6 ou 7 episódios do anime fazem, na minha opinião, já é um erro, sabe? Não é uma verdade. Então, né, bom, já tô chegando, né, passei de 20 minutos, mas tudo bem, pra falar de One Piece tem que demorar mesmo, né, não dá pra ser sucinto. E depois disso, os 2 próximos episódios é pra contar a história do Baratie, do Sandy, etc, né? Talvez tenham sido meus 2 episódios favoritos, sabe? O 5 e o 6 envolvem essa narrativa daí, essa história daí. E vou fazer já algumas considerações. Em primeiro lugar, nesse momento o Arlong já tinha sido introduzido, né? Por causa que o Bug já tinha sido sequestrado. E aí que eu começo a dizer assim, ó. Começo a botar alimento na boca do Arlong. Porque é indiscutível que esse Arlong do live action tem mais tempo de tela do que o Arlong do anime. Só que a pergunta é, a gente precisava disso, sabe? A gente precisava de um Arlong mais forte, porque todo mundo que ganha tempo de tela quer dizer que outros personagens perderam. E quem perdeu bastante foi o Luffy, né? O Luffy perde bastante protagonismo nessa primeira temporada. Ele tinha várias outras cenas, ele tinha várias outras histórias, derrotava vários outros personagens menores, né? E outros nem tão menores, como por exemplo o Don Krieg. Aí eu vou falar primeiro as coisas que eu gostei. Eu gostei muito desse Baratie, apesar de achar que conceitualmente ele não é bom. Então eu estou muito dividido na hora de fazer essa crítica. Em primeiro lugar, eu vou dizer que eu achei que ficou muito, muito legal mesmo, sabe? O Baratie, assim, questão do visual, do aspecto, da estrutura, é uma coisa assim que se eu estivesse vendo num filme de Hollywood, eu estaria achando bacana. Ele por dentro, no caso, né? Enfim, ficou muito bacana mesmo, muito legal. Fiquei impressionado. Só que daí agora, né, para poder criticar depois de elogiar, né, o famoso morde a sopra, é o seguinte, o que ele deveria ser é um navio, ele deveria ser mais que nem ele é no anime, no sentido assim, a filosofia, sabe? É um ex-chefe pirata que ele contrata vários marginais, vários delinquentes, porque ali é um lugar onde vários piratas fazem refeição, então ele precisa ter sabe, é um lugar assim, não é feito para atender granfino, entendeu? É completamente diferente do que é esse daqui. Esse aqui é um lugar meio chique, digamos assim, enquanto o outro lá é meio que um bar em alto mar, sabe, que logo de cara, assim que começa ali, a gente vê os garçons descendo a porrada nos caras e tu vê que, porra, esse lugar aqui não é para amadores, tá ligado? Então, assim, eu achei muito bonito, achei muito legal, mas o que o Baratie deveria ser, sabe? Ele mudou, virou outra estrutura e pra mim faz mais sentido o Baratie do anime, sabe? O Baratie do anime é uma coisa que, né, faz muito mais sentido do que essa que a gente foi apresentado aqui, né? E a outra principal mudança é o fato de que o Don Krieg nunca interage com o Luffy, né? O Gin aparece, então eu vou ter que dizer que essa é a pior parte, né, do Don Krieg não lutar com o Luffy. Embora também, como eu disse aqui, eu não tenho como dizer que fazerem o Garp ter todo esse tempo de tela, e daí pro Garp e o Kobe aparecer
E eu não vou dizer que eu gostei das interações dele, sabe? Eu honestamente não achei muito bom nada ali, sabe? A cena que eles estão jogando gamão lá é muito ruim mesmo, sabe? É uma cena assim que não é divertida, não faz eu me sentir, sabe, estimulado. Eu não respeito mais o Kobe depois daquela conversa, sabe? Tem muitas cenas entre os dois que são ruins. Nem todas, é óbvio que rola uma espécie de crescimento do personagem do Kobe ali, mas tem várias cenas ruins mesmo, sabe? Simplesmente pra gente ir enxergando ele. Então, né? Eu não tenho como dizer nesse momento que foi uma boa escolha, né? E o Don Krieg não tá com o Luffy, quer dizer que a gente não viu o Gin lutando com o Sanji. E a luta do Gin com o Sanji eu acho uma das melhores desse arco, sabe? Talvez a melhor, low-key, a melhor luta do arco. E aí eu não tô considerando o Zoro contra o Mihawk, que se dá pra considerar Zoro contra o Mihawk, é de fato a melhor luta, considerando a importância, a relevância, tudo que isso representa pra história, né? Mas agora, de coreografia, digamos assim, sabe? A do Sanji e do Gin é muito bacana, e o Gin é um personagem muito interessante, né? O fato também do Luffy, tipo, a primeira vez que o Luffy vê o Sanji e começa a respeitar ele, é que ele já conhece o Sanji alimentando o cara que tá passando fome. E naquela hora o Luffy já vê que ele é diferente, ele já se apaixona pelo Sanji e quer que o Sanji entre pra tripulação dele, sabe? Mas o fato do Gin ser aquele cara que representa o cara leal ao seu capitão, né? Que até o capitão manda ele matar o Sanji, ele diz que não pode matar o homem que alimentou ele. Então o Don Krieg fala, então tu vai morrer junto com ele. Além dessa cena ser boa, ser épica, o Gin ter essa representatividade, sabe, do cara que vai morrer pra seguir ordens, sabe? Ele, não, eu não vou nem usar máscara, eu vou morrer porque eu não tô seguindo meu capitão. Aí no final ele dá a bolacha no estômago do Don Krieg, ergue o Don Krieg no ombro, sabe? O Gin é um personagem muito, muito legal mesmo, sabe? Mesmo ele sendo, assim, um personagem, não dá nem pra ser secundário, terciário, sabe? Pra mim, eu não tenho problema do Oda incluir esses personagens pequenos no anime, porque geralmente eles são muito legais, sabe? Eles te dão umas puta lição de moral, sabe? São vários personagens maneiros que eu não sei se todos eles vão receber a mesma atenção no live action, que tem menos tempo de tela para desenvolver esses personagens, entendeu? Então, né, essa é a principal falta que eu sinto do Don Krieg, mas também o Don Krieg serve para alimentar o Luffy, entendeu? O Luffy teria comido muito mais comida no anime nesse ponto. Ele teria derrotado o Bug e o Morgan bem mais fácil, e ele teria batido muito mais piratas lá para enfrentar o Capitão Kuro, né? Depois ele ia derrotar o Capitão Kuro, e daí depois aqui ele derrotaria o Don Krieg, e ele dificultaria a luta dele com o Don Krieg, porque ele não queria derrotar o Don Krieg. Ele queria arrebentar a armadura de ouro do Don Krieg, sabe? E ele arrebenta, para mostrar que ele é forte pra porra. Então, assim, a gente não tem esse momento, e para completar, além de não ter esse momento, a gente tem uma pseudo-derrota dele contra o Arlong, que eu vou dizer que também que é outra falha de roteiro. Não porque ele apanha, mas assim, é uma narrativa que não justifica ele não ter morrido, sabe? A única coisa que fala é que a Nami mandou ele tocar ele na água, tipo assim, por que ele tocaria ele na água, sabe? Se tu quer matar o cara que tá nas tuas mãos e tu tem uma boca capaz de perfurar, triturar qualquer coisa, até mesmo um homem de borracha, sabe? Não faz o menor sentido, sabe? É uma coisa assim que... né? Não sei, né? No anime, eu sei que tem uma cena no anime que o Arlong toca o Luffy no fundo da piscina, né? Mas já era lá no Arlong Park, e já envolvia o Luffy ter feito uma burrice, digamos assim, sabe? Não era o Arlong que estava colocando as mãos nele. Não tem como a gente dizer que o Arlong lá do anime conseguiria chegar até o Luffy e abocanhar ele no pescoço, sabe? Com ele indefeso. Provavelmente se ele tivesse tentado alguma coisa, o Luffy poderia fazer algo. Mas o Arlong simplesmente arrebenta a pedra e toca dentro d'água. Aqui não, aqui ele literalmente tinha dominado já o Luffy depois de ter batido nele. O Arlong que é mais forte, né? Ou o Luffy é mais fraco, provavelmente o Luffy é mais fraco, né? Então o Luffy não conseguiu ferir ele. Então assim, já é uma falha de roteiro do ponto de vista que não há razões para o Arlong não ter matado ele quando ele teve a chance. Então ele simplesmente joga ali e tal, né? Aí eu sei que o Crocodile faz algo parecido com isso no anime, só que agora eles já fizeram isso agora, entendeu? Eles gastaram isso nesse momento em vez de deixar para mais tarde, né? E tem outra obra que eu acho que teve alguma coisa assim. Ah, sim! Foi na hora que os caras lá, os ajudantes do Capitão Kuro, acharam que mataram o Zoro depois que bateram na cabeça dele com um objeto. Tipo assim, isso foi muito ruim mesmo, sabe? Tipo assim, peraí, tu bateu com um objeto contundente na cabeça de um samurai. Ele cai no chão, o Kuro tem garras, por que o Kuro não matou ele, não perfurou ele? Tipo assim,
não se pode fazer. Isso daí vale pra qualquer história, sabe? Tu nunca pode fazer o mocinho ficar tão à mercê do vilão e sair vivo. Todas as histórias que fazem isso, pra mim, estão cometendo erro, sabe? A não ser que tu tenha muitas justificativas boas de por que o personagem não ia... tipo assim, o vilão não queria matar ele. Mas considerando que, evidentemente, os personagens ali queriam que o Zoro tivesse morto, afinal tocaram ele lá no esgoto não, né? Lá no poço. Ah, também vou comentar que a história do Zoro ficou pior, não ficou tão bacana assim, né? Por várias razões, mas eu nem vou ficar elaborando, mas ficou pior, simplesmente assim, vou dizer que ficou pior. Aquela cena dele saindo do poço também foi muito ruim, sabe? Aqui nessa série eles fizeram aquela coisa que as séries de televisão americana gostam, que é ficar misturando o flashback e o presente. Eu prefiro que no One Piece geralmente os flashbacks são diretos, sabe? Quando é um episódio sobre flashback, a gente assiste todo o flashback, a gente não vê, tipo assim, na história do Zoro, o episódio é sobre a história do Zoro, sabe? A gente não fica vendo o Zoro do presente, Zoro do passado, Zoro do presente, Zoro do passado. Eu detesto isso. E aqui nessa série eles vão pra esse tipo de coisa, né? A história do Sanji já foi um pouco melhor porque eles contaram do jeito certo, que é assim, sem ficar voltando pro presente. Inclusive a história do Sanji também ficou boa, foi a única parte que me fez chorar, que nem o anime me faz chorar também, né? Mas no live action a única parte que me fez chorar foi essa daí com o Sanji. E na realidade eu vou parar por aqui, porque eu não quero falar sobre o final, eu posso desenvolver algumas das coisas que eu não desenvolvi ainda. Então, né, eu tenho que falar sobre o Mihawk. Então, honestamente, eu vou parar por aqui e simplesmente eu vou continuar analisando a partir desse momento, né? Digamos que foi no episódio 5, antes do Zoro lutar contra o Mihawk, e a falta que o Don Krieg fez, né? Basicamente ia servir para mostrar como o Luffy não é um pirata qualquer, digamos assim. Então aqui, né, eles resolveram dar essa honra pro Mihawk, né? Não que ele precisasse, mas a apresentação do Mihawk bem maneira, sabe? Não dá para negar que foi bacana ver ele lá cortando a tripulação, derrotando o Don Krieg, né? Que fez uma ponta, né? Partindo o navio ao meio. Mas a questão é, tu não precisava ver nada disso pra achar ele foda. E no anime ele também fez isso, né? Inclusive até a cena do Zoro brigando contra o Mihawk dá pra dizer que fica melhor no anime, mas isso daí eu pego pra desenvolver no próximo programa. Mas quem me vê até aqui, valeu, e não perca o próximo vídeo onde eu analiso o live action de One Piece.